E muitas vezes a ajuda não é aquela em que você ajuda com alimento, não é aquela em que você ajuda com dinheiro, e às vezes sim com uma palestra, assim, com um livro, com conselho, com indicações, às vezes com um puxãozinho de orelha, muitas vezes é esse tipo de ajuda em que a pessoa necessita. Às vezes de mostrar um novo norte, um novo rumo para a pessoa, novas ideias, conversas positivas. Quantos de nós que em momentos de provações, dificuldades e lástimas, sem achar solução, de repente numa conversa espontânea com uma pessoa cheia de positividade, cheia de ideias, de boas ideias, de repente surge uma ideia e de repente no dia seguinte a situação toma novos rumos, né? Eu tenho um amigo, inclusive hoje é um grande empresário, ele tem uma indústria hoje. Ele ficou desempregado, ele era funcionário de uma usina e de repente se viu desempregado e não tinha o que fazer, e as coisas foram se acabando dentro de casa, e as dívidas para pagar, e de repente não tinha mais dinheiro e emprego não aparecia, e de repente ele teve uma ideia de fabricar ninhos. Alguém conversou com ele sobre ninhos de periquito, de calopsita, aquelas caixinhas de madeira, e ele teve a ideia, mas ele não tinha dinheiro para comprar o material. Então ele tinha um carro, tinha uma carretinha, e ele saía com essa carretinha pelas ruas da cidade, catando as madeiras que as pessoas jogavam, pedaços de guarda-roupa desmontado, né? E as pessoas jogavam e ele catava essas madeiras, e as madeiras mais que dava para reutilizar, ele fazia os seus ninhos e vendia. Assim ele começou a vender os seus ninhos e de repente conseguiu levantar dinheiro, até que num determinado momento as suas vendas aumentaram tanto que ele não conseguia mais, a matéria-prima que ele pegava na rua já não era suficiente. Então ele já tinha dinheiro e ele começou a comprar matéria-prima nova, fazer um produto mais qualificado, mais bem aparente e colocar no mercado. E de repente uma nova necessidade surgiu. De repente ele viu que a casa dele era pequena para a fabricação dele. Ele fabricava no fundo da casa, armazenava na garagem os seus ninhos, e de repente aquilo ficou pequeno, não cabia mais, precisava de um barracão maior e ele não tinha condição. Aí de repente um parente que tinha um sítio lá, e o sítio tinha muito espaço, o parente cedeu o sítio, deu a casa que estava vazia no sítio para eles morarem, e inclusive um barracão que havia no sítio, e ajudou eles a reformar, a construir um barracão melhor para eles crescerem e evoluírem. Então isso tudo é ajuda, é a ideia que se tem da pessoa que passou uma grande trajetória na vida, uma grande necessidade, e de repente se esforçou, batalhou, lutou, e as coisas começaram a dar certo. De repente, em determinado ponto, a condição não dava, e alguém que tinha lá veio e ajudou, estendeu a mão e ajudou a pessoa naquilo que ela precisava, que era o sítio, o barracão, certo? Então a ajuda, a melhor ajuda é aquilo que a pessoa necessita e você pode fazer. Então você pode fazer algo pela pessoa que está necessitando daquilo que você pode fazer, e você ajuda. E não aquilo que você quer ajudar. Então às vezes não tem coisas que não compensa. Essa situação aconteceu, uma outra situação inversa que eu conheci também, uma pessoa que tinha uma empresa e precisava